O lucro do setor nos 6 primeiros meses de 2021 foi de R$ 1.190 bilhões. Os números chamam a atenção porque no começo da pandemia, o faturamento da área editorial chegou a cair pela metade. Os dados foram divulgados pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros. A Indonésia anunciou que vai abolir o teste de virgindade para as mulheres interessadas em entrar no exército. Durante décadas, o país exigiu que as candidatas fossem submetidas a um exame para verificar se o ímen estava intacto. Ainda não está claro se a mudança valerá apenas para exército ou também para outras forças armadas da Indonésia. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro e 4. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quarta-feira, 11 de agosto de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio, no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião do nosso locutor apaixonado, o locutor das multidões, o homem do Tá na Rede, o Paulo Roberto de Paula. Daqui a pouco teremos futebol amador em destaque aqui no Parada dos Esportes com o repórter especialista no futebol amador, o Ronaldo Tumaê, que terá o convidado o Marcos Rogério, popular Osiris, que é presidente da Liga Municipal de Futebol Amador de Jacareí. Nessa da primeira metade do programa, o Osiris, o Marcos Rogério, ele vem para bater um papo com a gente, saber como é que tá a movimentação pro futebol amador de Jacareí, de fato voltar a bola rolar lá em Jacareí, tá certo? Daqui a pouco tem ela, Daniele Esperon. Ela vem em dose dupla. Primeiro, falando sobre o empate no clássico entre São Paulo e Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. E ela volta falando da bela vitória do Bragantino pelas quartas de final da Sul-Americana fora de casa lá na Argentina em partida de 7 gols. Daqui a pouco também vamos destacar o futebol feminino. O técnico Nedilson de Oliveira e a atacante Verena falam aqui no Parada sobre a expectativa da estreia de logo mais no Campeonato Paulista fora de casa contra o São Paulo. E claro, o Valtencir Vicente chega para atualizar todas as informações dos clubes da nossa região. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da
Central das Antenas. 996300598. 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende. Em parceria com a Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean que é do seu Otávio de Taubaté, que expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil e está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes que só está começando e tem de volta. Ontem faltei, mas fui bem representado por ele, o melhor de todos, o Valtencir Vicente. O meu sonho se concretizou, hein? 1 hora inteira de Valtencir Vicente. Mas hoje a apresentação é de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central ele é de Show Ramiro, direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda quarta-feira é dele, o locutor das multidões, o homem do Tá na Rede, o locutor apaixonado. Diz aí, Paulo Roberto, boa tarde, Paulinho. Olá, Vieira Júnior, olá, meus amigos do Parada dos Esportes, muito boa tarde. Nesta quarta-feira de muito futebol pela frente, bombando a Conmebol, né, conhecida Copa Libertadores América. Ontem já teve um embate extraordinário envolvendo São Paulo e Palmeiras. Aliás, o Palmeiras contra o São Paulo se arrasta. Vem aí de 6 partidas com 2 derrotas e 4 empates. E vitória que é bom mesmo para o Verdão, até agora nada. Mas o resultado de ontem, aquele golzinho do Patrick de Paula no segundo tempo, fez com que o Palmeiras reacenda suas fortes esperanças de em seus domínios na próxima terça-feira ele já mostrar força, porque até agora com o São Paulo só tem dançado, está na hora realmente de mudar a tônica de jogo. Aliás, isso aí é muito normal no futebol, né? Você não só perde, você não só ganha, você não só empata, daqui a pouco a coisa muda. Mas nos últimos tempos, São Paulo tem levado a melhor. Oxalá, na próxima terça, para o torcedor palmeirense, o Verdão dê a volta por cima e se classifique para a sequência dessa Copa Libertadores América. Se na Conmebol os times estão bem, né? Várias equipes do Brasil mostrando muita competência. Hoje tem um jogaço de bola, né? Envolvendo Atlético Mineiro e River Plate. Bacana, que jogo é esse, né? Muita expectativa. O Flamengo indo até o Paraguai para pegar o Olímpia. Mas, naturalmente, a gente espera que o Flamengo mostre a sua real força dentro do contexto do futebol sul-americano. Tem um elenco permeado de craques, né? Jogadores de altíssimo nível. Tomou uma traulitada esses dias aí, é bem verdade. Tomou uma goleada de 5-0 para a Internacional de Porto Alegre, não está tão bem assim no Campeonato Brasileiro, mas tropeço faz parte do futebol. Agora o Flamengo é muito mais tímido que aquele arremedo de equipe que jogou contra o Inter, tomou vareio, poderia ter tomado até muito mais. Aliás, o saudoso Gilmar dos Santos Neves, grande goleiro de seleção brasileira e ponteou o Corinthians brilhou demais na equipe santista, né? A equipe de Vila Belmiro. Gilmar dos Santos Neves dizia uma máxima, que o placar normal do futebol, em termos de consistência e superioridade, vai até os 3-0. 3-0 é um placar incontestável. Passou daí, já vira meio várzea, meio desleixo, qualquer coisa que o vale, então aquele 5-0 na conta do saudoso Gilmar não seria assim de tamanha valia. Mas enfim, deu realmente uma pancada para cima do Flamengo. E hoje o Flamengo tem o Olímpia pela frente, um jogo duro, porque na verdade o Flamengo é muito melhor, mas o esquema aguerrido das equipes sul-americanas não faltam em partida nenhuma, e principalmente tendo pela frente um bicho-papão. Então o Olímpia hoje deve endurecer as coisas para o Flamengo, embora no final acredito que o Flamengo vença. Agora, entre Atlético Mineiro e River Plate, tem a menor possibilidade de análise, não tem nada de você poder contextuar um resultado, né? Dizer que vai ser isso, aquilo, quem é o grande favorito, não dá.
realmente para se afirmar. Mas a verdade é que o Atlético Mineiro também está muito bem na atualidade, com um ótimo elenco, com a volta do Arana agora a solidificar ainda mais o sistema de retaguarda do Galo Mineiro, e com o Hulk jogando muito, aliás, por surpresa de muita gente, né? Quando o Hulk voltou, todo mundo dizia, é fim de carreira, coisa e tal. Muito pelo contrário, ele está jogando e muita bola, é uma peça imprescindível ao time comandado pelo técnico Cuca, que no começo ficou meio reticente, põe o Hulk ou não, joga ou não joga, que ele chegou fora de forma. Assim que ele entrou em condições plenas de jogo, mostra realmente ser um grande jogador para o futebol do Atlético Mineiro, principalmente para o futebol brasileiro. Isso é muito bom. Então nós temos hoje pratos cheios de bons jogos para serem observados. O que fica meio uma pulguinha atrás da orelha são duas manifestações recentes de jogadores de pro das equipes em que jogam. O Daniel Alves no São Paulo, sentando a boca no mundo, né? Dizendo que o tricolor do Morumbi ele deve 11 milhões de reais e nada de pagar, coisa e tal. E o Arrascaeta agora no Flamengo, dizendo que ou se acerta a vida dele em termos de salário condizente com os maiores da equipe rubro-negra, ou então pode pensar em vendê-lo. Foi taxativo. É o teu negócio, né, cara? Você compra jogadores aí, depois você tem que corresponder à expectativa do mesmo, na medida em que você assumiu responsabilidade para tal. Vieira, um abraço a você, um abraço aos meus amigos do nosso querido Parada dos Esportes. Valeu, Paulinho, grande abraço para você, obrigado pelas palavras, pelo comentário, sempre bom, sempre pertinente, o nosso querido Paulo Roberto de Paula. Agora 4h15 em São José dos Campos, o assunto é futebol amador, o futebol amador de Jacareí, e quando tem futebol amador aqui na Rádio CBN, no Parada dos Esportes, tem ele, o melhor do futebol amador, é com ele, o nosso querido Ronaldo Tumaê, o homem do churrasco. Alô, Tumaê, tudo bem, Tumaê? Boa tarde. Boa tarde a você, Vieira. Forte abraço ao bem sintonizado na CBN, no Parada dos Esportes. Negócio é o Paulinho. Eu sou o assistente número 2 do Paulinho, viu? Você é um belo assistente, Tumaê. O Paulinho já tá pedindo arreio, aí você vai assumir todo o trabalho nas nossas festas de final de ano. Combinado, Tumaê? Não, deixa o Paulinho por muito tempo aí, rapaz, porque de churrasco que ele manja, viu? Você também, Tumaê, você é um espetáculo. 4h15, Tumaê, temos um grande convidado hoje, o presidente da Liga Municipal de Futebol Amador de Jacareí, o Marcos Rogério Popular Osíris, tá com a gente, tudo bem, Osíris? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso, Osíris. Osíris, tira uma dúvida, porque criou-se uma celeuma entre nós da equipe Parada dos Esportes. Seu nome é Marcos Rogério e tem o apelido de Osíris. Da onde vem esse Osíris? Aí são apelidos de infância. Aí é um apelido antigo de infância e criança. Ah, entendi. Então tá explicado. É um apelido de infância. Muito bem. Isso. Maravilha. Tumaê, o Osíris está com a gente, Tumaê. Osíris, obrigado por ter aceito o nosso convite. Só para entregar um amigo aí, na verdade, quem criou a celeuma foi o próprio Vieira, viu? Ficou perguntativo, querendo saber de onde vinha o Osíris. Pensou que era até homônimo aí do Osíris Silva, presidente da Embraer, mas é de infância mesmo, né, Osíris? É um apelido da mitologia egípcia, né? Osíris Isis. Ah, tá certo. Osíris, futebol amador de Jacareí está há bom tempo também fora aí das 4 linhas, né? Os torneios paralelos que estão acontecendo, né? Alguns aqui em São José, outros em Jacareí, outros em Taubaté. Parece que o futebol, de certa forma, não parou totalmente. Mas o futebol oficial da Liga Municipal está parado desde o início da pandemia, né? Exatamente. O futebol aqui a nível de dinheiro público, a nível de Liga Municipal, uma coisa mais oficial aí com a federação. A última vez que teve atividade foi em dezembro de 19. E aí começou as reuniões, né, assim, próximo ali, janeiro, fevereiro de 2020, mas logo a pandemia já chegou e acabou paralisando todas as nossas atividades, está paralisado até hoje aí, segunda ordem, né? Mas os paralelos, né, eu não gosto de falar clandestino, né, eu costumo falar paralelo. O paralelo, ele está de vento em popa, não parou não. A galera está aí jogando e em todos os lugares, vamos dizer assim, né?
Osiris, me diga uma coisa, como é que tá o relacionamento aí do presidente com os dirigentes de clube de Jacareí? O pessoal tá enchendo o saco para querer voltar antes do tempo aí a jogar, já estão entrando em contato contigo com a possibilidade, a vacinação tá caminhando legal, aí o pessoal tá se vacinando, então acredito que em breve teremos o retorno do futebol. Como é que tá aí o relacionamento do presidente com os presidentes de clubes? Olha, na verdade... antes tivesse assim, sabe? O pessoal de futebol amador, eles costumam se perturbar logo no início, mas desde quando a pandemia chegou, muitos se afastaram aí, não procurou nem saber como é que tá a vida financeira, a vida útil da entidade, né? Só aguardando o retorno do futebol. Alguns fazem alguns comentários, algumas perguntas se vai voltar, mas até que tá tranquilo nesse sentido, até porque tem muitos clubes jogando o campeonato paralelo, né? Então, eles não dão muita importância à vida da entidade em si. Infelizmente, né? É uma verdade do futebol amador. A gente que trabalha com ele tem que saber lidar com isso, né? Entendi. Tomaê? Osiris, você tocou no assunto que estava na minha pauta aqui. O futebol parou, mas as despesas administrativas da Liga ainda permanecem, né? Como é que você está administrando as dívidas e qual que é o seu planejamento para que a Liga volte com saúde financeira? Olha, com certeza, as dívidas continuam e a todo vapor, né? A gente precisa fazer algumas alterações aqui no estatuto e tudo isso gera custo, né? A entidade tem água, tem energia, a gente tem o transporte, a condução, né, o combustível que vocês têm num lugar, está numa outra reunião aqui e dali. A princípio, eu custeei uma certa parte com o dinheiro dos clubes que a gente ainda tinha, e o restante a gente custeia com o dinheiro do próprio bolso, porque não pode deixar parar, porque é você que está na responsabilidade, mas a princípio a gente não tem assim nada à frente para estar levantando um custo mesmo, né, porque a gente vive de dinheiro carimbado, praticamente de incentivo da prefeitura, né? Dinheiro público. E trabalha com a anuidade dos clubes. Então aguardando ansiosamente o retorno das competições para que a gente possa buscar parceiros e voltar com as contas em dias aí, né? Enquanto isso a gente vai espreme daqui, espreme dali, mas na expectativa e na esperança do futebol voltar logo aí com a vacinação do pessoal até 18 anos. Eu acredito que vai ter uma flexibilidade do governo do estado, né? E por falar nessa possibilidade de voltar o futebol, já tem uma conversa sua com o poder público em relação à possível liberação. Hoje a gente viu matéria aqui em São José, provavelmente teremos novidades aí em relação à volta do futebol amador em São José. Taubaté também já está caminhando. Como é que está a situação em Jacareí? Olha, eu já tive sim algumas falas com o secretário Keudori, quero mandar um abraço para ele, né? A gente tem se falado bastante e eles também já estão pontuando algumas coisas com as categorias de base, que é o campeonato municipal da prefeitura, e a gente já está pontuando algumas coisas nessa expectativa de que o governo possa flexibilizar um pouco mais agora aí com o outro possível anúncio do governador em relação às atividades recreativas, né? Uma vez que ele já anunciou que em novembro já volta alguns shows, já volta a torcida, né, nos estádios. Então a gente acredita que essa flexibilização possa ocorrer um pouco antes, até porque o futebol acaba dando uma pressão aí, né? Principalmente o pessoal que vive São Paulo, capital, um pouco diferente aqui do Vale. Lá eles respiram o futebol de segunda a segunda, né? As pessoas vivem dele e não vê a hora de que o futebol possa voltar, né? Embora, como eu falei, os paralelos estão bombando nas regiões, né? Que coisa. Meu caro Ronaldo Tomaê, segue, turma. Tá. Osiris, o Face da Liga tem uma última publicação de 4 de maio de 2021, em que era convocada uma Assembleia Geral Ordinária para os clubes do futebol amador de Jacareí. Você se lembra dessa Assembleia, o que foi decidido, ou o que foi pelo menos conversado nesse momento? Sim. Nós fizemos uma Assembleia para estar falando da situação, né, que estava, das possibilidades, porque criou-se uma expectativa que daqui 3 meses a gente volta, daqui a pouco a gente volta, e ninguém esperava que as coisas fossem
se prolongar tanto assim, né? Também para estar falando sobre a Federação Paulista, o que estava acontecendo, qual era a fala com eles, qual era o parecer da Prefeitura em relação às ferias, emendas dos vereadores que foram destinados também para alguns clubes de futebol, para a entidade, né? E para tratar também da renovação, da eleição de diretoria da Liga também, que a frente vai ter que passar por esse processo, né, normal de toda a entidade. Era mais que tratando desses assuntos aí, principalmente da emenda dos vereadores, né, que vieram para os clubes, mas que infelizmente não podiam receber devido à paralisação com a pandemia, né? Osíris, como é que está a situação dos campos aí de Jacareí, do futebol amador? Tá bem cuidado? Você falou que está tendo campeonato paralelo, então os campos devem estar em boas condições por aí, né? Olha, os campos aqui em Jacareí é uma coisa que já vem numa luta grande, né? Esse último governo aí do prefeito Isaías, ele abriu bastante a porta, ele facilitou bastante coisa pra gente, mas a questão do campo de Jacareí é complicado. Nós perdemos ao longo de alguns anos mais de 50 campos com especulação imobiliária e construindo mesmo nenhum. Nós fazemos melhoras em alguns campos, né? Parceria com a Secretaria. E hoje nós temos aí uma média de 8 campos a 9 com estádio para uma cidade nossa tamanho, né? Então os campos acabam sendo suficientes. Alguns campos estão sendo reformados, como o Vila Garcia, da Santa Maria, no Salvador, Colônia e Paraíso, né? Hoje em atividade tem 3 campos municipais, que é o do SECAP, Santo Antônio da Boa Vista e o Santa Rita, que não tem dimensões oficiais para o futebol, né? E os campos particulares hoje, que é o do Campo Grande e o campo da Monsanto, onde que está tendo esses eventos aí, desses campeonatos paralelos, e também o campo do 22 de abril, que também é uma área particular. Mas o estádio está parado, né? Desde 2019 também não se usa lá o estádio, e agora esperando essas melhoras aí no estádio, para que a gente possa usar o estádio também, até uma vez que o estádio foi devolvido para a prefeitura, não é mais da autarquia aí do Jacareí Atlético Clube, né? Perfeito. Tumaí, emende a última aí pro Osíris, Tumaí. Beleza, para fechar da minha parte, Osíris, queria saber o seguinte: quando termina o seu mandato e você pretende apresentar-se como candidato a mais um mandato ou vai encerrar a carreira de presidente de Liga de Futebol? Na verdade, meu mandato na associação se deu em dezembro agora de 2020, né? Porque aqui a gente tem as duas entidades, né, que caminham juntas devido a uma não prestação de conta de gestão passada da Liga Municipal. Isso virou uma bola de neve. Então a gente não consegue receber recursos públicos para a Liga de Futebol, embora com a federação a gente esteja tudo ok. Então a gente tem a associação, que é a entidade que está tudo correto, documentado, faz 12 anos de parceria com o poder público aqui. Mas na Liga também eu vou até dezembro agora. Mas eu não posso renovar pela nova lei do marco probatório, né? Se eu já venho de uma renovação de presidência, mas ele continua junto aqui no futebol, porque o futebol amador está no sangue, né? Acredito que quem deve assumir é o vice, né? É o Jurandir Fernandes, o Jura, popular Jura aqui na nossa cidade, é uma pessoa que está há muitos anos também no futebol amador. Então ele deve assumir aí a presidência da entidade, e eu fico como gestor aqui dessa parte dos projetos, de emendas, que a gente tem uma facilidade melhor com essa prestação de conta e com o dinheiro público, né? Mas a gente deve continuar assim nessa caminhada aí. A bola tá no sangue, a gente só para quando Deus chamar, né? Maravilha. Osíris, um grande abraço para você, ótimo trabalho aí na sequência, na volta do futebol amador. Em breve vai voltar mesmo de forma oficial, e a gente deseja sorte e sucesso para vocês aí da Liga Municipal de Futebol Amador de Jacareí. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço aí, tá, a participação, o apoio de vocês aí. Tenha uma ótima tarde aí para vocês aí. Um grande abraço, viu? Um abraço, obrigado. Conversamos com Marcos Rogério, popular Osíris, presidente da Liga Municipal de Futebol Amador de Jacareí. Ronaldo Tumaí, um grande abraço para você. É sempre bom tê-lo aqui nos microfones da Rádio CBN Vale, o repórter que sabe tudo do futebol amador do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo, Tumaí. Forte abraço, meu amigo Vieira. Forte abraço também ao ouvinte CBN, sintonizado aí no Parada do Esporte. O futebol amador sempre pede passagem, tomara
que volte aí a bola a rolar nos campos de Jacareí, São José de Taubaté, da região do Vale do Paraíba. Um abraço. Até semana que vem com mais futebol amador aqui na CBN. Valeu, esse é o Ronaldo Tomaê, o repórter especializado em futebol amador, sabe tudo do futebol amador, como eu disse, de São José, do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo. Tomaê domina tudo, tá certo? 4h28, pra gente fechar esse primeiro bloco de informações, a Daniele Esperon, ela pede passagem porque ela vem falando sobre a vitória do Bragantino fora de casa na Sul-Americana. O Bragantino, o clube empresa, tá fazendo sucesso, hein? Chega mais, Daniele! Abrindo a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino foi até a Argentina e superou o Rosário Central por 4-3 no jogo de ida. O atacante Arthur, eleito craque do jogo, marcou 3 vezes e Praxedes completou a contagem para o Massa Bruta. Apesar da felicidade com o desempenho individual, ao final da partida, o camisa 7 preferiu deixar claro que o confronto ainda está aberto. Estou muito contente. Uma curiosidade, eu nunca tinha feito 3 gols numa partida só, então felicidade é muito, muito grande. Fico muito feliz pelo triunfo aqui. E nada decidido. Jogo de mais 90 minutos lá em Bragança Paulista, então é outra batalha que a gente tem que decidir. Agora as equipes voltam a se enfrentar na terça que vem, novamente às 7h15 da noite, mas desta vez em Bragança Paulista. Os brasileiros avançam para a semifinal, vencendo, empatando e até se perder por 1 gol de diferença. O único placar que não define o classificado no tempo normal é se o Rosário Central devolver o 4-3. CBN, Parada dos Esportes. Obrigado, Daniele Esperon, trazendo informações do Bragantino, que venceu no jogo de ida fora de casa na Argentina contra um grande adversário, o Rosário Central, 4-3, jogo de 7 gols, não tem como ser ruim, né? Espetacular aí o Bragantino, parabéns. O Bragantino não é muito aqui da nossa cobertura, mas serve como notícia e informação, um clube empresa relativamente novo em termos de gestão empresarial e que tá dando trabalho. Foi super bem no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro tá aí, Sul-Americana tá aí nas quartas de final e vencendo, tá com um bom caminho aí para chegar numa semifinal de Sul-Americana. Olha, serve de inspiração aí para outros clubes, por que não? 4h30 em ponto, a gente vai para um rápido intervalo, tem o repórter CBN, na sequência tem mais Daniele Esperon, tem futebol feminino e claro, o Valtencir Vicente. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Com a derrota da PEC do voto impresso na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro mentiu sobre o placar da votação em conversa com apoiadores e voltou a fazer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que metade do parlamento votou a favor do projeto, mas o texto recebeu o aval de 229 dos 513 parlamentares. O presidente repetiu, sem apresentar provas, que a eleição de 2022 não será confiável. Jair Bolsonaro ainda quebrou a promessa que havia feito ao presidente da Câmara, Arthur Lira, de que respeitaria o resultado da votação na Câmara e encerraria o assunto se o voto impresso fosse derrotado. O governo de São Paulo alega que ainda não recebeu as doses extras da vacina da Pfizer contra o coronavírus que foram prometidas pelo Ministério da Saúde. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, disse que o acordo verbal foi firmado com o ministro Marcelo Queiroga, mas acabou descumprido. De acordo com o Ministério, as 50 mil doses que foram prometidas estão incluídas na carga enviada ontem a São Paulo, com mais de 241 mil unidades da vacina da Pfizer. A Shell concordou em pagar 111 milhões de dólares à comunidade da Nigéria, que foram atingidas por vazamentos de petróleo nos anos 1970. A companhia holandesa
insistiu que os derramamentos foram causados por terceiros durante a guerra civil do país africano, mas o tribunal ordenou que os agricultores que tiveram as terras contaminadas fossem indenizados pela Shell. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fast Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fast Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fast Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h37 de volta com o Parada dos Esportes, sempre para falar de padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, só tem gostosura. Edson Ramiro foi lá hoje, Edson Ramiro? Claro, Edson Ramiro foi lá. O que você comeu hoje de bom lá? O que foi? Pão de queijo, o que mais? Pão com mortadela. Cheeseburger de manhã? Meu Deus. Suco de laranja, aquele litrão, né? E trouxe 2 sonhos ainda, um pra você e outro pra Amada. Que espetáculo. É um goloso o nosso Edson Ramiro. E ele vai lá mesmo, é um espetáculo. Todo dia, ele deixa todo o salário da CBN, ele deixa lá. E o outro salário, ele toca a vida. Que espetáculo. 4h37. Esse é o Parada dos Esportes, sempre com alegria. Antes do Valteir Vicente, que já deu o seu ok, deixa eu colocar a Daniela Esperon, porque tivemos o clássico ontem nas quartas de final do da Taça Libertadores da América, que não deixa de ser um campeonato, é bem verdade. A Daniela Esperon vem trazendo mais detalhes sobre este jogo de ontem. Chega mais, Daniele.
O Palmeiras terminou empatado em 1-1. Em um jogo truncado, o tricolor abriu o marcador com Luan e Patrick de Paula empatou para o Verdão. Esse resultado deixa o Palmeiras com uma pequena vantagem para o jogo de volta. Dentro do Allianz Parque, o 0-0 classifica o time de Abel Ferreira, que inclusive após a partida disse que se tivesse que ter um vencedor, seria o Verdão. O nosso adversário também tem qualidade. O nosso adversário também tem qualidade, organização, trabalhou também para fazer gols, mas minha equipe teve uma capacidade mental muito forte. Sofremos o gol, mantivemos a calma, o foco e fomos capazes de impor o nosso jogo. Com toda a justiça, fizemos o gol do empate. E na minha opinião, se tivesse que ter um vencedor, seria o Palmeiras, por tudo que fez durante os 90 minutos. Nesta quarta-feira, o Flamengo visita o Olímpia no Paraguai e o rubro-negro não vai contar com o Rodrigo Caio e Pedro. O zagueiro segue se recuperando da parte física. Já o atacante teve uma entorse no tornozelo no último domingo, na goleada sofrida para o Internacional. Inclusive, essa partida quebrou uma sequência de vitórias do Flamengo. Renato Portaluppi acredita que os adversários buscam jogar mais quando enfrentam o time da Gávea. Eu sempre falo para eles, olha, quando as equipes enfrentarem o Flamengo, o pessoal vai mudar a tática, o esquema de jogo, alguns jogadores, quando jogam contra o Flamengo. Todo mundo vai dar vida contra o Flamengo. Eu sempre preparo, eu sempre converso com eles sobre esse tipo de assunto. Mas aquilo que eu falei, a gente aprende com as vitórias e a gente aprende com as derrotas também. Outro brasileiro que entra em campo nesta quarta é o Atlético Mineiro e também joga fora de casa. A partida será na Argentina, contra o River Plate, dentro do Monumental de Núñez, às 9h30 da noite. Um dos destaques do Galo, o meia Nátio Fernandes, conhece muito bem o adversário desta quarta. Afinal, jogou no clube argentino por 5 anos e sabe da força que eles têm, principalmente em casa. Sabemos que perderam jogadores importantes como Montieltos, mas o River na Copa Libertadores sempre tem um plus e mostra sua melhor versão. Temos que estar muito atentos para que não nos surpreendam. E sabemos que é uma grande equipe, vem mostrando isso na última Copa e temos que estar atentos. Hay que estar atentos. O Atlético Mineiro conseguiu a classificação para as quartas de final em cima de um argentino, o maior rival do River, no caso Boca, mas não conseguiu vencer nem na Argentina e nem no Brasil, tendo conseguido a vaga nos pênaltis. Com informações da Libertadores, Daniela Esperon. Obrigado, Daniela Esperon. E o Abel Ferreira é chato demais, né? Porque todo jogo que o Palmeiras empata ou que o Palmeiras perde, aí ele fala assim, não, o Palmeiras jogou melhor e o Palmeiras deveria ter sido o vencedor. Ah, vá lamber sabão, Abel. Que inferno. Toda hora, todo jogo é a mesma ladainha. Ah, tá louco. 4h41 agora. O momento mais esperado deste programa. Ontem não estive aqui e por obra do acaso eu realizei o meu sonho. Deixei o Valtencir Vicente 1 hora no ar para deleite dos ouvintes que ontem deliraram e querem mais de Valtencir Vicente. 1 hora só para ele é pouco. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes aqui na CBN Vale. E olha, Vieira, por força do hábito de muitos anos, eu já entrei de cara, né? São 18h06. Pô, peraí, já comecei entortando tudo. Faz parte do contexto. Quem manda você deixar o cara mal acostumado, colocando tapete vermelho, com um monte de papagaiada de apresentação. É complicado, viu, Vieira? Não é nada, Valtencir. Você é o melhor de todos e ontem o ouvinte foi ao delírio, porque teve Valtencir. Hora que o ouvinte escutou a sua voz, às 4 horas, ele falou, hoje é o dia para ouvir o Parada. E o ouvinte ficou feliz da vida porque teve 1 hora de Valtencir de forma ininterrupta, hein, Valtencir?
Impressionante, Vieira. Você consegue voltar com recarga total, né? Brincadeira, né? A produtora dá até risada. Prefere ficar quieta, mas dá risada. Aliás, para quem quiser conhecer a produtora, eu postei nas redes sociais, para procurar lá, @VieiraJúnior01 ou Vieira Júnior no Facebook, você encontra lá. Eu postei a imagem da nossa produtora para todo mundo conhecer a nossa querida produtora. 4h43, meu caro Valtencir Vicente, daqui a pouco tem futebol feminino, né, Valtencir? Daqui a pouquinho a estreia do São José no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que neste ano chega com aquela novidade na fórmula de disputa, né? A presença dos 12 times num turno único na primeira fase. Antes não, eram divididos ali em 2 grupos regionalizados, em cada grupo turno e retorno, os 4 melhores de cada grupo avançavam e formavam aquele quadrangular, aquele mata-mata das quartas de final. Só que agora as coisas mudaram e os times se enfrentam em turno único, como no Campeonato Brasileiro, e o São José começa daqui a pouco, vai visitar o São Paulo no CT de Cotia. São José, portanto, estreando logo mais, às 17 horas, daqui a pouco começa o jogo lá em São Paulo. O campeonato começou ontem pela manhã, o Santos visitando a Portuguesa no Canindé. A Portuguesa, depois que cansou, não aguentou e levou uma goleada de 4-1. Enquanto teve fôlego, foi um adversário que equilibrou um pouco as ações. Aí depois, à tarde, no segundo jogo, o time de Pindamonhangaba, o novo time de Pinda, que foi atrapalhado pela Covid, 14 jogadoras afastadas, o técnico Marcos de Rico, mais 2 integrantes da comissão técnica, e o time de Pinda foi visitar o Red Bull Bragantino no CT do aniversário em Jarinu, tomou um gol com menos de 1 minuto, tomou mais 2 gols no primeiro tempo, mas evitou um placar pior, perdendo só por 3-0 diante das circunstâncias e contra um adversário que vem embalado, aí subiu recentemente para a Série A do Brasileiro. À noite, fechando aí o primeiro dia de jogos, o Corinthians visitando a Ferroviária em Araraquara, conseguiu uma expressiva vitória por 3-0, já que a Ferroviária é um dos grandes em termos de futebol feminino. Hoje, já em andamento, está com praticamente quase que todo o tempo normal de bola rolando, 42 minutos do segundo tempo, no Allianz Parque, o Palmeiras recebendo o Taubaté e vencendo por 1-0. O gol surgiu aos 24 minutos da etapa inicial, no escanteio, o Taubaté todo no ataque, aí no rebote, uma nova tentativa de levantamento para a área. E aí aconteceu o seguinte, uma jogadora do Taubaté escorregou, ninguém ficou atrás para fazer aquela contenção, e a Camilinha, atacante, desceu livre, invadiu a área e chutou no canto direito, fez 1-0 para o Palmeiras, que vai ganhando o jogo, confirmando 43 minutos do segundo tempo, Palmeiras 1, Taubaté 0. Daqui a pouco tem esse jogo do São José contra o São Paulo na capital, e amanhã, fechando a primeira rodada, o Nacional de São Paulo receberá o Realidade Jovem de São José do Rio Preto. Vieira. Perfeito. E o técnico Nedilson de Oliveira, meu caro Valtencir, ele fala aqui no Parada sobre a expectativa em relação ao grupo de jogadoras. Algumas saíram, outras chegaram para esse Campeonato Paulista. Diz aí, Nedilson. A gente está vindo aí com bastante alteração do grupo que terminou o brasileiro, né? Onde algumas atletas saíram e a gente fez uma reformulação quase total do elenco. Então acredito que com as garotas que vieram e com aquelas que ficaram, né? Da última competição, a gente vai conseguir ajustar a equipe, montar uma equipe com qualidade para que possamos fazer uma boa campanha nesse Paulista. O Nedilson também destacou, viu, Valtencir, que parte do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista vai jogar a primeira vez o estadual aqui de São Paulo. A maioria das atletas nunca disputou um paulista, vai ser uma participação para as atletas de grande evolução, né, técnica, de grande evolução na maturidade, né, dentro de competições, e a gente torce para que elas, né, principalmente aquelas que estão chegando, consigam render aquilo, né, que estavam rendendo nos seus clubes, né, de onde vieram, e que possam nos ajudar a fazer uma grande campanha nesse Paulista e já, né, se preparar para o brasileiro do ano que vem.
Você ia dizer alguma coisa, Valtencir? Não, eu ia comentar o seguinte, né? Bem mudado mesmo. São 8 titulares da última partida, entre titulares e reservas, né? No jogo contra o Napoli Caçadorense, em junho, aquela partida dramática, a última rodada do Brasileirão, daquele time que atuou lá em Santa Catarina, 8 jogadoras foram embora. Do time titular, saíram, por exemplo, as atacantes Cici e Verônica, Giovana, e também a Giovana começou na reserva, mas saiu também a Fernanda Tipa, jogadora de meio campo, a zagueira Bruna Amarante foi embora, a lateral direita Bruna Benites também saiu, foi embora. Bruna Benites, não, é da seleção brasileira. Bruna Vitória, que foi lateral direita naquele dia e era zagueira de origem, foi embora. Portanto, ali uma boa parte daquele time, que é claro, não deixa muitas saudades, porque passou um aperto enorme para se manter no Brasileirão, na primeira divisão nacional, mas que de uma certa forma obriga a uma reformulação realmente considerável. A escalação para logo mais, por exemplo, Vieira, o time divulgado tem a Zane, que é remanescente, a Evelyn, lateral direito, que começou na reserva lá em Santa Catarina. As zagueiras são novas, a Karen e a Verônica, as contratações recentes. A Camila, lateral esquerda, é remanescente. As 3 jogadoras do meio campo, nem todas eram titulares, mas continuam no elenco. A Ionara, a Ju Oliveira e a Rafa Marques. Na frente continua a Bea, que se destacou fazendo um golaço no Rio de Janeiro contra o Botafogo pela penúltima rodada. E 2 das contratações, a Nayane e a Verena. Então, tem mais 5 jogadoras contratadas que deverão estrear na sequência do campeonato. São José contratou 9, teve 8 jogadoras saindo, 9 chegando. 8 saindo e mais 3 que foram liberadas antes mesmo do começo da reformulação, jogadores que não chegaram a ser bem aproveitadas durante o campeonato. Então tá mais ou menos por aí, viu, Vieira? É um novo São José, um novo começo de trabalho. A vantagem do Paulista é que não há risco de rebaixamento, né? Se as coisas não derem certo, bola pra frente. É verdade, é um novo ciclo que se começa e nada melhor do que um campeonato como o Paulista, que é forte, como você bem falou, não tem rebaixamento, pro Nedilson testar como está a equipe do São José. Até porque o próprio Nedilson, ele falou o seguinte, que considera o Campeonato Paulista como se fosse um mini brasileiro. É um mini brasileiro, né? Onde atualmente, das 16 equipes que vão compor o brasileiro do ano que vem, 7 são de São Paulo. Então eu acredito que vai ser muito, muito gostoso a participação. E também, Valtencir, a Verena, que é uma das novidades que você falou aí, está confirmada no ataque do São José, ela é uma que vai jogar pela primeira vez o Campeonato Paulista e ela celebra aí a participação no estadual aqui de São Paulo. A experiência vai ser das melhores, porque eu nunca tinha jogado o Campeonato Paulista e o São José abriu as portas para mim e me dá essa oportunidade, então eu estou muito feliz. A expectativa é das melhores, né? A gente não entra para brincar. O São José é um time grande de tradição no futebol feminino e a gente vai buscar isso, buscar o título e vamos para cima. Tá aí, atacante Verena, Valtencir, você vai acompanhar de perto esta partida e amanhã você vai trazer todos os detalhes deste jogão de estreia do São José, São Paulo e São José e São Paulo, no popular CT de Cotia, onde surgiu Kaká e tantos outros, hein, Valtencir? É verdade, Vieira, e aquela história também, né, essa Verena aí, ela na Bahia, ela realmente tem moral, porque ela jogava pelo Vitória, e o Vitória caiu para a Série A2, o Bahia subiu para a Série A1 e a contratou. Então ela jogou nos 2 principais times da Bahia em termos de futebol feminino e agora chega aí como uma das apostas do São José. Falando ainda em futebol feminino, aos 46 minutos do jogo lá no Allianz Parque em São Paulo, a Júlia Bianchi, volante do Palmeiras, acerta um chute da entrada da área e faz o segundo gol palmeirense. O Palmeiras, portanto, vai vencendo o Taubaté por 2-0. O jogo acaba nesse momento
confirmando o resultado: Paulista Feminino, Palmeiras 2, Taubaté 0, Vieira Júnior. Um resultado que acaba sendo normal, né, Valtencir? O Palmeiras aí que fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, era o favorito por jogar em casa e tudo mais, pegar o Taubaté, resultado normal, né? Normal, como também daqui a pouco o São Paulo será favorito contra o São José, pelos investimentos, pelas condições de trabalho. É a realidade de momento, não tem como fugir muito disso, né? Até o Taubaté mesmo, o plano do Taubaté é ser um time da melhor campanha entre aqueles que não tiverem vaga nas séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro e assim ganhar a vaga do futebol paulista na nova Série A3 que virá no ano que vem. Mais ou menos assim como na Copa Paulista, que vai começar aí de futebol profissional adulto, uma boa campanha para garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro, na 3ª divisão do Brasileiro, Vieira. O São Paulo que tem a zagueira Gislaine, que é daqui de São José e é artilheira da história do São José, vestindo a camisa do São José nesta nova fase, né, Valtencir? Sim, ela que ao sair do São José foi jogar no Corinthians, depois passou pelo Santos, já está há um tempo no São Paulo, é uma jogadora realmente de nível de time grande e vai contra o São José fazer uma boa partida, teoricamente. Tem sido assim nos últimos jogos quando se enfrentam São José e o adversário com a Gislaine, viu, Vieira? Com certeza, zagueira boa, teve bons serviços prestados, ganhou tudo aqui com a camisa do São José. Aliás, ela jogou nos melhores clubes, né? Ela jogou no São José no tempo áureo e jogou bem, era titular no São José, junto com o Bagé, muito tempo jogou ao lado de Bagé, às vezes revezava ali com a Bruna Benítez, aí teve a época de Bruna Benítez e Bagé, mas ela sempre esteve ali entre as titulares. Depois foi pro Santos, no time bom do Santos, passou pelo Corinthians, aliás, ela foi pro Corinthians primeiro, no time bom do Corinthians, depois Santos também, não era aquele Santos de marca e tudo mais, mas era um bom time, agora tá no São Paulo, que também vem despontando e vem fazendo bons campeonatos por aí. A Gislaine, uma boa zagueira, e é daqui de São José, e tem um amor pelo São José, mas também ocorre a montagem do elenco, que praticamente está sendo armado pelo parceiro do Taubaté, o Grupo Galácticos Esporte, uma parceria firmada aí para ser testada na Copa Paulista e, se der certo, continuar. No Mantiqueiro, o presidente Dado Oliveira comemorou a volta de um jogador que surgiu no clube em 2019, na Copa São Paulo de Juniores, o zagueiro Johnny. Ele saiu levado pelo Rezende, do Rio de Janeiro, e está voltando agora depois de ter atuado pela equipe fluminense. O Rezende, que por sinal virá agora Tinguetá na sexta-feira para um jogo treino. O time do Mantiqueira será o único representante da região no Campeonato da Bezinha deste ano. Vai estrear no dia 21, visitando o Mauá, já que o São José, felizmente, saiu da Bezinha e neste ano já esteve disputando a Série A3. Segundo o presidente Dado Oliveira, mais uma ou duas contratações finalizarão aí o ciclo inicial de montagem do elenco, Vieira. Perfeito, 4h56, um abraço pro Aurélio Santana Martins, o homem do apito, que beleza, e o homem da toga também. Um abraço pro Fernando Hasegawa, o japonês kamikaze, sempre acompanhando. Seu Hélio, grande seu Hélio. Seu Hélio, tô devendo sua camisa, eu vou providenciar, vou deixar com o Carmo, pra ele deixar lá no mercadinho pro senhor, tá certo? Eu tô devendo pro senhor a camisa, tamanho que sirva pro senhor, já tá providenciado, vou arrumar lá, vou ajeitar pra entregar pro Carmo, tá certo? Mas agora 4h50, olha só, isso é propício para dar besteira. O Edson Ramiro resolveu ser eletricista agora no meio do programa e daqui a pouco ele toma um choque ou toma um capote aqui, aí vai ficar bonito. Mas, meu caro Valtencir Vicente, a produtora ontem, ela reclamou muito a minha ausência? Reclamou sim, Vieira, mas ela considerou que era um motivo de força maior, entende que você merecia assim um descanso. Mas ela deu risada, viu? Ela olhava e acho que por respeito não ficou latindo antes não, viu, Vieira? Ah, que bom. Fico contente que a produtora ficou quietinha, ficou no cobertorzinho dela, tirando aquele fuxilo na hora do programa, porque ela faz antes o programa, né? Ela deixa tudo preparadinho pra ela, pro Chagas e pro Celso Gomes, e depois eu venho aqui e só fala as bobagens no programa, então ela fica quietinha. Aí às vezes quando a gente fala muita bobagem é que ela aparece, né, Valtencir? É por aí, né, Vieira? E antes que termine o programa, né, mais uma informação, nós destacávamos ontem
São José Futsal já está garantido na segunda fase da Liga Nacional, tem mais 2 jogos para disputar, talvez precisar somar mais um ponto, mas como o Jaraguá de Santa Catarina empatou em seu jogo mais recente, o São José já está entre os 5 que terminarão nas melhores posições do Grupo A, na zona de qualificação à segunda fase. Mesmo assim, é claro, o time vai tentar melhorar o posicionamento para ter aquelas vantagens depois no mata-mata. Ainda jogará contra o Muarama e também contra o Santo André Intelli. Já pelo campeonato estadual, São José agora aguarda um jogo que está marcado, ou foi remarcado para sexta-feira, entre o Corinthians e o Pinda. Quando a partida deveria ter ocorrido, um surto de Covid acabou afastando os jogadores da equipe pindense. Agora o jogo foi remarcado. O São José, o Santo André Intelli e o Magnus Sorocaba já confirmaram o favoritismo e avançaram às semifinais. Agora falta a definição do último classificado entre Pinda e Corinthians e depois daquela história de campanha geral definindo o cruzamento dos 2 jogos. A melhor campanha contra a quarta, a segunda contra a terceira. Então, São José está classificado, mas ainda sem adversário definido, Vieira. Perfeito, esse futsal que está fazendo uma boa campanha, um bom trabalho aos comandos do técnico Douglas Navas, o Douglinhas, e também de toda a diretoria do presidente Montanha, que é um batalhador pelo futsal. Valtencir Vicente, 17 segundos para os destaques finais. Fico só com 10 então, pronto. Daqui a pouco começa São José e São Paulo. Um grande abraço a todos, fico de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. Um abraço, Vieira Júnior. Um abraço, Valtencir Vicente. Esse é o melhor de todos, o Valtencir Vicente. Eu quero mais Valtencir, 1 hora no programa. Quero o Valtencir 2 horas. Eu já vou providenciar aqui com o Zé Geraldo. A gente vai providenciar o Valtencir Pop Show para que ele possa animar todos vocês aqui na Rádio CBN. Que bem, é só acertar o salário com ele. É alto, mas a gente acerta. 5 em ponto, com a participação do Valtencir Vicente, o melhor de todos. Coloca um ponto final no Parada dos Esportes em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, de Milclean e também de Vinac Consórcios. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência, pela paciência. Vem aí o repórter CBN. Na sequência, tem o Rodrigo Bocardi, a Carolina Moran. Rodrigo Bocardi, sempre alegre, serelepe, o intrépido Rodrigo Bocardi e o seu ponto final. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661. AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Quarta-feira, 11 de agosto de 2021. A CPI da pandemia aprovou a realização de uma cariação entre o deputado federal Luiz Miranda e o ministro do Trabalho Onyx Lorenzoni. O pedido foi protocolado pelo vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, e não estava previsto para ser votado hoje. O requerimento